Fala, véi Brasília! Começando mais um talk especial aqui nesse mês do Julho das Pretas. Mas antes de falar dessa proposta nova, quero agradecer se vocês estão acompanhando aí em tempo real, acompanhando esse bate-papo. É porque a gente tem uma conexão de qualidade que é a Rede. Entrega aí e é considerado o melhor provedor do Centro-Oeste. Então vai aparecer aí na tela o telefone, os dados e as informações para vocês assinarem. E não esqueça de falar que viu pelo Véi Brasília. Gente, hoje eu tô muito feliz assim de iniciar esse projeto novo, que é o Julho das Pretas. A gente ficou uma temporadinha aí fora e agora voltar com essa nova roupagem. Eu, enquanto mulher preta, né, nascida e criada na periferia da Ceilândia, então falar de negritude é falar da minha história, é falar das minhas. E aí o dia 25 de julho é comemorado o Dia da Mulher Negra, Afro-Latina e Caribenha. E por que dessa data, né? Pra gente não diluir no universal. A gente percebe que a gente precisa estar unidas, né? Todas as mulheres em suas múltiplas versões, mas além da gente duelar contra o machismo, a gente duela também contra o racismo e também o sexismo, e por isso que hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Ela já esteve aqui em outra roupagem, quando era o Véi Podcast, né? Antes dessa transição da Hub Cultural. E ela é uma escritora maravilhosa, ela é uma mulher negra que está ganhando força no mundo, e ela vai falar um pouquinho das suas vozes, né? Que ecoam aí. Seja bem-vinda, Carol Marques. Obrigada. E eu queria que você falasse um pouquinho, já que a gente iniciou nesse tema, né, do Julho das Pretas, por que essa data tão simbólica ela é importante e da sua vivência e sua voz enquanto mulher negra? Bom, eu sou escritora e ativista, e muito cedo eu resolvi unir as duas coisas, muito cedo, mas muito tarde ao mesmo tempo, porque eu sou a primeira mulher negra a nascer na minha família. E eu falo que eu demorei muito a descobrir que eu era uma mulher negra, porque eu sou filha de uma mulher branca, eu venho de uma família de pessoas brancas, então eu demorei muito a entender que a minha vivência enquanto mulher não era a mesma vivência da minha mãe enquanto mulher. E quando eu resolvi escrever o meu primeiro livro, em 2021, Amor por Todas as Formas, eu resolvi, durante o meu período de transição capilar, que foi realmente o divisor de águas na minha vida, que foi onde eu virei realmente uma mulher negra, onde eu me aceitei, onde eu me olhei no espelho e falei, ok, daqui pra frente é uma nova história, daqui pra frente é uma nova página. E quando eu escrevi esse livro, eu resolvi que eu ia escrever para um público que tinha passado pelo mesmo que eu e que não tinha representatividade. Então ali virou a chave na minha vida de eu quero fazer isso pro resto da minha vida e eu quero alcançar esse público pro resto da minha vida, porque foi o que faltou quando eu estava crescendo. Por exemplo, a minha primeira referência de mulher negra foi uma professora que eu tive na escola, e que eu lembro que eu olhava e falava, meu Deus, ela é tão linda, ela usa turbante, ela se ama tanto. E eu demorei décadas para descobrir que aquilo também podia ser feito na minha vida. Então, datas como essa, não só essa data, mas data, por exemplo, da consciência negra, são datas muito importantes e são datas que realmente mostram que sozinhos nós não somos nada e que nós somos uma parcela, nós enquanto pessoas pretas, nós somos uma parcela da sociedade que a gente só tem a gente. Embora a gente tenha ali aliados na luta, eficientemente a gente só tem a gente. Então, muito obrigada por me receber, né, nesse projeto. E você falou e eu me vi também, né, aquela menina, aquela adolescente. Quando eu era mais nova ali, eu acho que até o ensino fundamental, terminar o ensino fundamental, eu queria me esconder que eu era negra. Eu sabia que eu era negra, mas eu queria me esconder que eu era negra. Eu vivi episódios de racismo, assim. Hoje eu vejo quadrilha, eu acho lindo, mas eu falei a minha vida toda que eu não gostava de dançar quadrilha. Porque num dia que eu ia... ensaiei o tempo todo ali no ensino fundamental. No dia, o menino falou, não vou dançar com ela porque ela é negra. E aí, toda vez, quem quer dançar quadrilha? Vamos formar os pares. E eu, não gosto de quadrilha. Mas, assim, não era um não gostar de quadrilha, mas foi um bloqueio que eu criei. E aí, no ensino médio, eu tive uma professora, Euter Lúcia, que eu acho que eu já falei dela 300 vezes, mas ela merece falar 300 vezes, porque foi ela que deu esse despertar, assim, racial. Embora minha família do meu pai, todas são negras, minha mãe sempre me empoderou muito, fazia tranças no meu cabelo, mas eu nunca tinha visto, assim, ela apresentou referenciais negros, as mulheres negras na história,
E aí eu falei, cara, é legal ser negra, assim. Ela me fez um desfile da beleza negra, isso no meu 3º ano do ensino médio. E eu arrasando lá, me desfilando, me sentindo bonita. Eu falei, nossa, que bacana. E eu ressignifiquei esse meu olhar, né? Então é muito bacana a gente perceber os nossos corpos, as nossas existências. E aí você tá vivendo uma experiência muito bacana, que você tá morando fora, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como mulher preta vivendo num país, né, na Europa, né, em Portugal, e que essas vivências, né, depois a gente vai falar mais sobre o seu livro aqui, gerou um livro, né? Então, como é que foi esse processo dessa adaptação? Só aproveitando para falar o nome da minha professora, a professora Nádia Rodrigues, que, embora minha mãe, enquanto mulher branca, ela tentou me dar essa representatividade, é completamente diferente de uma mulher negra. Então, foi uma professora muito importante. Ela tinha isso, ela levava bonecas negras para a sala, levava a gente para as embaixadas de países do continente africano, e foi realmente muito importante na minha vida. Então, a vivência na Europa é sempre uma questão meio complexa, porque as experiências, a forma de enxergar a racialização e as experiências raciais são diferentes. Então, óbvio, existe essa questão da colonização, então existe os europeus ainda têm intrinsecamente essa ideia de país colonizador, e existe uma coisa que eu começo o livro falando, que a maior diferença entre o Brasil e Portugal, porque assim, o Brasil tem muito racismo, só que a maior diferença é que o Brasil tem um incômodo. Então, o Brasil, quando acontece uma situação racista, você pode gritar, digamos assim, e alguém vai te ouvir. Por exemplo, a gente teve uma manifestação pedindo uma ministra negra na STF. Foi uma manifestação que não foi escutada, infelizmente, mas foi uma manifestação que existiu. Existiu um clamor popular de entrar em um lugar e falar, meu Deus, a gente precisa de representatividade. E lá, o que eu sinto é que isso é uma coisa que ainda está bem longe de ser um incômodo. Por exemplo, eu entro em um prédio importante lá, você faz aquele recorte, né, que é uma coisa que mulheres negras vão entender com certeza, que a gente sempre procura uma outra pessoa negra nas paredes, assim, e sempre procura mulher. E aí lá tem aquele recorte de, sei lá, uma mulher entre 30 homens e todos brancos. Então, é uma experiência complexa, é um discurso que tem aumentado. Recentemente existiu uma manifestação para criminalizar o racismo, porque lá soa como crime de discriminação, e eu sou super a favor de dar nome às coisas. Eu acho que quando a gente trata de discriminação como sem nomenclaturizar racismo, xenofobia, a gente torna um pouco difícil conseguir justiça efetivamente. Então, mas ainda tá um pouco longe, ainda tem um caminho a ser trilhado. E você falou uma coisa extremamente necessária, porque se a gente não nomear, a gente não consegue criar políticas públicas, né? Isso é uma estratégia muito bem pensada, que vem todo de um processo, né? Da democracia, do mito da democracia racial, para dizer que não existe desigualdade, que são todo mundo igual, né? E tem até uma pesquisa da Miriam Leitão, na década de 70, que era proibido pelos militares, na ditadura, ter censo, né, de classificação de cor, de raça, de jeito, de identificação, por justamente existir esse país perfeito, né? E aqui a gente ainda consegue gritar, consegue que a nossa voz seja ouvida. A gente teve o caso, você que está tendo essa experiência de morar fora, a gente teve o caso da Juliana, né, que infelizmente teve um fim, assim, mas o pessoal falando, nossa, se fosse no Brasil ia ser diferente, porque a gente é unido, a gente ia fazer uma corrente, todo mundo junto ali e tentar ali de uma forma mais eficaz, mas acaba que as pessoas elas não têm muita empatia lá fora, né? Sei lá, parece que você é mais um no meio desse processo. E o que eu percebo, falando, né, da minha experiência em Portugal, é que, por exemplo, um dos capítulos do livro é a diferença de racismo e xenofobia. Porque lá eles confundem muito, existe um fluxo migratório muito grande e eles confundem muito o que é racismo e o que é xenofobia. E é aquela coisa, a gente precisa nomear as discriminações como elas são para saber tratar a raiz do problema como elas efetivamente são. Mas eu também sinto isso, que o Brasil tem alguma coisa diferente, assim, tem alguma coisa que a gente pode estar lascado, mas a gente tá junto. A gente tá ali, ó, dando as mãos, não importa. E você vivenciou na prática alguma situação assim? É que assim, eu não gosto de usar aquele termo, eu sou muito privilegiada, que eu acho que ninguém que sofre discriminação é privilegiado em nada. Mas dentro
do injusto, eu tenho um privilégio que é viver em uma bolha onde eu nunca sofri algo severo, digamos assim, mas eu já sofri microagressões e eu sofro todos os dias. Por exemplo, a minha faculdade na Europa tem um gabinete da diversidade racial que tem 2 mulheres na propaganda e as 2 são mulheres brancas. E é uma microagressão que eu vejo todos os dias na minha vida de, putz, é uma faculdade internacional que tem a maioria dos alunos estrangeiros, grande parte vindo de países africanos e do Brasil. Muitos alunos negros e não tem um mínimo de senso de pesquisar e de entender o que é representatividade. E eu já sofri muitos comentários também. Comentários, ou sei lá, por frizz no cabelo, por coisas assim. E estão no meu livro. E tem sempre aquele comentário disfarçado, né? Eu percebo muito isso, assim, a nossa vivência, a nossa existência, tem sempre alguém, nossa, mas ficaria mais bonito se seu cabelo definisse dessa forma, nossa, mas ficaria não sei o quê, olha tal pessoa, e tipo, gente, cada pessoa é única, é um universo, né? Existem várias variações de crespos, de cabelo, então não tem como ser o cabelo da Thaís Araújo, né? Que as pessoas acham toda pessoa negra, criam-se os estereótipos, né? A gente tem muito uma coisa que é, normalmente as pessoas que passam pela transição capilar, elas saem da preciso ter o cabelo liso, perfeito, com a raiz baixa, para preciso ter o cacho definido, hidratado. E não é assim que funciona. Cabelo crespo tem frizz, cabelo cacheado tem frizz. E a gente não pode simplesmente sair de uma pressão para ir para outra. Então isso é uma coisa que normalmente acontece de comentários, assim, principalmente porque as pessoas se sentem confortáveis em decidir algo sobre um corpo que não é delas, principalmente se existe uma posição de poder. Então, se é uma pessoa que intrinsecamente acha que tem um poder sobre você, ela vai se sentir confortável em falar aquilo, ainda que seja um amigo, ainda que seja uma pessoa próxima. E uma coisa... Mas eu acho que o que mais me incomoda é o não ter a voz ouvida. E não ter a voz ouvida aqui, usando o termo e já explicando levemente, porque algumas pessoas confundem, mas não ter o meu lugar de fala enquanto mulher negra escutado. Porque é aquela coisa, todo mundo tem lugar de fala para falar de tudo, só que existem pessoas que têm protagonismo no discurso. E isso é uma coisa que eu sinto que não foi uma coisa que atravessou o oceano ainda, de respeitar uma pessoa que, cara, eu não falo de racismo porque, além de estudar muito sobre, eu não falo de racismo porque, sei lá, eu acordei e decidi falar disso. Eu falo disso porque eu vivo isso há 24 anos. Então, como eu disse, né, são mais microagressões que acontecem com muita frequência que me renderam o livro. Eu também percebo muito isso, assim, escancarado em uma situação, assim. Já aconteceu no mercado de trabalho, que eu era coordenadora, pedi para falar com a coordenadora. Não, mas coordenadora sou eu. Então, assim, e a gente percebe esses pequenas reproduções, até nós mesmos, assim. Hoje aconteceu uma situação que me fez refletir. Eu falei, cara, eu sou gestora de políticas públicas com enfoque em gênero e raça. Eu fui acessar um determinado serviço, fazer uma divulgação hoje, que era um posto de gasolina, e aí eu falou, não, o dono tá chegando que ele vai falar com você e tal. E aí eu falei, o dono do posto deve ser criei um estereótipo, um homem branco. E aí, quando chegou o negão falar comigo, eu falei, por que na minha cabeça, nenhum momento, eu mesmo falei que poderia ser um negão, né? Tipo, veio e a gente trocou ideia e tudo, e o cara tem uma rede de postos, né? Então, porque acaba que a gente reproduz muitas coisas, né? E aí, se o preconceito ele é aprendido, ele pode ser desconstruído. E uma das chaves que eu acho muito importante é a educação. E durante séculos a gente teve um silenciamento, né, de mulheres negras. A nossa história ela não foi contada na perspectiva por outras pessoas. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como escritora, de usar a sua voz para resgatar, né, as vozes e os diversos protagonismos. Eu falo que a minha escrita ela não é neutra, ela vem de um lugar e eu uso ela para isso. Por exemplo, esse é o meu terceiro livro, os meus outros 2 são livros de ficção. E já me perguntaram por que os 2 livros de ficção têm protagonismo de mulheres negras. E a minha pergunta de volta foi, por que você não vai cobrar um outro autor, por que ele não escreve personagens negros? Então, escrever foi a forma que eu encontrei de fazer justiça, primeiro comigo, porque enquanto eu falo que hoje em dia eu não sofri nenhum episódio de racismo escancarado, né, só de microagressões e coisas menores, não que seja menor também, porque eu acho que a gente não pode olhar desse âmbito,
Mas quando criança eu sofri muito, tanto que eu alisei meu cabelo a minha vida inteira. E escrever foi a forma que eu encontrei de fazer justiça, com essa minha versão criança, e dois, com a sociedade, porque eu acho que um livro a mais sobre representatividade, sobre protagonismo preto, sempre é um livro a mais e a gente sempre precisa falar e espalhar esse tipo de informação. Então, é a forma que eu encontrei, muito alinhado também ao ativismo, aos movimentos sociais. Se não fosse a escrita, seria outra coisa, mas ainda bem que é a escrita, porque eu gosto muito de fazer isso. E foi a minha forma de, hoje, eu não consigo me imaginar escrevendo um livro que não um livro com protagonismo preto. Porque eu acho que se eu tivesse lido isso, teria mudado completamente a minha relação comigo mesma, teria mudado a minha relação com o espelho, com a sociedade. Porque hoje em dia, por exemplo, uma coisa que eu me vejo fazendo às vezes é entrar nos lugares de cabeça baixa. E é uma coisa que um dia eu tava falando com uma psicóloga, e aí que eu me toquei que eu fazia, porque eu não tinha me tocado, que eu, às vezes, dependendo do lugar, eu entro de cabeça baixa. Tá, mas por quê? E aí, o extremo disso, às vezes, é, sei lá, o parecer muito agressiva, porque você precisa se impor muito. Então, eu acho que é uma construção que eu passo também, e que me ajuda muito a escrever para passar por isso, para passar por esse empoderamento, que é uma coisa que é eterna, né? Não é de agora. Que a gente está aqui muito bem resolvida hoje, amanhã pode acontecer alguma coisa que vai mudar completamente a nossa relação conosco. E como que isso é simbólico, e às vezes eu também tenho essa postura, né, em determinados lugares, tipo, não, vou, tipo, de me esconder, não sei o quê. Eu lembro a Wêmia, a Anitta, que vai ser uma das convidadas aqui, que a gente estudou serviço social juntas. E aí lá, a gente fez serviço social na Católica, e bem nessa época tinha um curso que a Universidade Católica, em parceria com a Polícia Militar, que era justamente para desconstruir o elemento suspeito. Então os policiais tinham aula de antirracismo. Espero que... Era um projeto muito bacana, que poderiam dar continuidade, assim, e levar para todo o país. Então a gente via aquela presença de muitos policiais ali na sala de aula, e teve um dia que tinha um corredor, assim, eu tinha que passar para minha sala e tinha um corredor de policiais. Aí eu, amiga, vamos dar a volta, não sei o que, ou tanto de policial. Aí ela, amiga, eles estão na mesma postura que a gente está estudando aqui na universidade, a gente ocupa o espaço, vamos passar pelo meio deles. E como que é significativo, né? Embora eu nunca tenha passado por algumas situações, mas como que a gente se sente ali, né? O tempo todo em prova e em teste. Então é muito importante a gente ressignificar. E como você disse que gostaria de ter lido um livro como esse que ia mudar a sua relação, eu também. Eu fico revisitando aqui na minha cabeça e nunca tive nenhum livro assim quando eu era mais nova. Eu fui ter contato depois, tipo, trabalhando com crianças, e mesmo assim, autores ainda, porque, Menina Bonita do Laço de Fita, mas hoje tem tanta mais, não tô falando mal do Menina Bonita do Laço de Fita, mas tem tanta coisa que, pra gente trabalhar, né, eu tava semana passada no Paranoá, na feira literária que teve, Escola na Rua, justamente para mostrar que a periferia é o centro, e tava a Cristiane Sobral, tinha outras autoras lá, poetisas, negras, e foi muito bacana essa vivência. Eu queria que você falasse também um pouquinho dessas referências, né, que é importante para sua trajetória. Assim, na minha vida, eu fui uma criança menina bonita do Laço de Fita, que como eu falei, eu tinha uma mãe que precisava ali, eu tinha uma família inteira indo contra a educação que a minha mãe me dava, e a educação que a minha mãe me dava basicamente era empoderar essa criança que nasceu sendo o símbolo de inadequação, que eu acho que isso é uma coisa que você partilha também, que é você sentir que você, por existir, já é algo inadequado, digamos assim. E eu fui uma criança menina bonita do Laço de Fita. Existiu um lapso ali entre Menina Bonita do Laço de Fita até muito tempo, porque demorou muito. Hoje em dia eu entro nas livrarias, tem muito livro de... muito assim, né? Muito longe do ideal, mas muito perto do que tinha antes. E eu tenho até vontade de comprar todos, porque eu falo que eu tenho uma criança que precisa ser acariciada. E eu fui essa criança. Existiu esse lapso pós-Menina Bonita do Laço de Fita, porque não tinha livro. Então, as minhas escritoras preferidas eram autoras brancas, que escreviam sobre branquitude. E, na verdade, não é nem escrever sobre branquitude, é aquela coisa de espelho, né? Elas escreviam pra elas, digamos assim. As vivências, exatamente, né? E aí, era o que eu lia, porque era o que tinha. Com o meu processo de transição capilar, eu precisei passar por uma educação, porque o último capítulo desse livro é até falando como eu descobri que eu sou negra, que não foi olhando no espelho, foi por um processo.
E eu precisei estudar. E aí eu fui ler Bell Hooks, Djamila, Angela Davis. Aí eu entrei em um mundo de referências, assim. E eu até dedico o livro a essas mulheres. Eu só dedico a mulheres, embora eu tenha lido homens negros também, mas por uma questão de reconhecimento e de entender que uma mulher negra, ela tem a intersecção de gênero, raça, de classe, no nosso caso de nacionalidade, quando a gente fala, sei lá, Lélia Gonzalez, eu dedico só para mulheres negras. E eu passei por esse processo de educação, eu já tive a oportunidade de conhecer duas das minhas referências, a Djamila e a Chimamanda, que eu conheci... Ai, a Chimamanda, não acredito! Eu conheci tem um mês, eu encontrei em Lisboa. Meu coração parou as batidas. Foi esse momento, assim, foi o momento, eu chorei, eu abracei, e eu só queria ficar lá, né, tinha, sei lá, 1000 pessoas junto comigo, eu tava, gente, calma, eu preciso viver esse momento de agradecer, porque foi realmente foi quem me educou, digamos assim, pra racialidade. E a Bell Hooks, inclusive, eu até pego um pouquinho a forma que ela cunha o nome dela, de escrever com letras minúsculas, porque ela gostava que a visão das pessoas, né, o olhar das pessoas fosse para a escrita dela, e eu adequo e uso nesse livro justamente pela minha vontade de que as pessoas se letrem e aprendam, enfim. E essas são as principais, assim. Nossa, agora pronto, você falou e eu tô aqui. Meu Deus, na minha cabeça ela encontrou a Chimamanda. Eu vou te mostrar a foto, ela é muito linda. É um negócio assim, parece uma deusa. Parece uma divindade, uma força, uma luz, assim, uma conexão. E aí, você é uma menina jovem, 24 anos, você tá desbravando várias coisas, estudando fora. É o seu segundo livro? É o terceiro. O terceiro livro. E aí, eu queria que você deixasse também, falasse para as meninas potentes que estão acompanhando essa mensagem, que vão acompanhar depois, assim, uma fala mesmo pra gente se enegrecer mais e se fortalecer. Como eu disse, eu venho de uma realidade óbvia, uma realidade muito particular do que talvez se eu tivesse tido uma mãe negra eu teria vivido uma relação com o espelho muito diferente. Mas hoje, a principal coisa que eu faço na minha vida, e eu tenho quase que um ritual, assim, eu vejo muita foto minha criança, e eu tenho esse momento de acalento, de meio que pedir desculpa e meio que abraçar essa minha versão criança. Porque eu acho que eu poderia fazer as mesmas coisas sem ter vivido os episódios de racismo que eu vivi. Quando você lê o último capítulo, você vai ver que tem os meus episódios com uma pessoa específica, que foi a que mais doeu, digamos assim. Só que hoje eu vejo também que eu tinha dois lados. E aqui é sempre meio que pisando em ovos, porque eu não gosto dessa coisa de pegar a vítima e falar, você pode fazer melhor com a sua história. Então, mas eu vejo que eu tinha dois lados. Eu podia ir pro lado da raiva, ou eu podia ir pro lado dessa raiva, que de certa forma foi o lado que eu fui. Então, é uma dor, mas é uma dor que eu consegui transformar em uma coisa positiva, ainda que, sei lá, para 2 pessoas. Já é uma coisa muito mais positiva do que inicialmente. Então, eu acho que a maior dica que eu daria é se cerquem de representatividade. Ter tido isso mudou a minha vida, ter lido autoras negras, ter visto filmes, ter tido, sei lá, um filme da Ariel, que até hoje eu brigo com qualquer pessoa que fale, que vá contra aquele filme. Mudou a minha relação comigo, porque eu passei a me ver e a falar, nossa, eu posso ir em tal lugar, eu posso fazer tal coisa. E faço o exercício de quando a cabeça estiver baixa, levantar. Não só quando a cabeça estiver baixa, mas para todos os episódios da vida, que é uma coisa que eu também faço diariamente. E acreditar muito na gente, nas nossas potencialidades, né? Várias vezes, assim, que surge algum convite para algo muito grande, e a gente sempre foi ensinada, a sociedade racista, a se tornar pequeno, né? E aí eu palestrei na Campus Party, um dos maiores palcos aqui, lá na Arena, Mané Garrincha, com direito a intérprete de Libras, ali na minha palestra, eu falei, meu Deus. Aí quando eu recebi o convite, eu falei, não vou dar conta. Não vou... Então, assim, a gente dá conta, sim. A gente dá conta de várias pessoas. E teve uma fala que me impactou muito de uma pessoa que estava assistindo, que ela falou assim, olha, já assisti palestras, várias pessoas já me disseram, mas nenhuma com a realidade próxima da minha. Então, assim, isso foi muito significativo. E aí a gente tava falando nos bastidores que eu queria me aproximar mais de movimentos, né? Pra gente estar no nosso coletivo, a gente oxigenar juntos.
E aí você tem assim, alguma dica de organizações, de coisas que a gente pode estar fortalecendo para a nossa voz ser ativa e caminhando junto com mais pessoas? Eu vou indicar eu faço parte de alguns movimentos, mas esse eu entrei justamente pela parte de serem mulheres negras e pela parte do pertencimento, principalmente por ter mudado para a Europa e por ter tido aquele choque cultural muito grande, que é o Mulheres Negras Decidem. Eu sou articuladora política desse movimento lá, eu já participei da formulação de leis, enfim. Só que eu acho que, embora tenha essa parte, né, que a gente gosta muito, que é isso que você falou, a primeira articulação de lei que eu fiz na minha vida, eu fiquei, gente, quem sou eu para estar dando pitaco em alguma coisa? Só que... E era sobre o quê? Era a Política Nacional dos Deslocados Ambientais e Climáticos. Foi uma lei criada após as enchentes do Rio Grande do Sul. E aí foi isso, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas, sim, eu sou uma pessoa que precisa ser ouvida, assim como todos os membros da sociedade civil. Só que o que eu mais ganho nesse movimento é o pertencimento, é a rede. É olhar, entrar em uma reunião e ter várias pessoas, assim como eu, que se eu falar, gente, sofri racismo hoje, elas vão entender o que eu tô falando. Ou se eu falar, gente, enfim, qualquer experiência que seja particular de uma mulher negra. Então, e foi um movimento que eu procurei, toda a minha vida como ativista começou morando fora do Brasil, porque eu passei a ter essa sensação de quero fazer alguma coisa pro meu país. E foi um movimento que eu entrei com esse intuito, de eu quero ter uma rede de mulheres negras junto comigo. E é isso. Eu indicaria para todo mundo, assim, ainda que seja uma coisa pontual, uma coisa que você não vai fazer pro resto da vida, mas porque eu acho que gira um aquilombar, uma rede mesmo, um apoio muito importante. Inclusive, na Conferência do Meio Ambiente, eu conheci a Esté Sabino. Ela é do movimento também Mulheres Negras Decidem, ela é do Espírito Santo. E assim, uma conexão muito bacana. Aí depois você, falei, gente, fiquei interessada, vou saber mais. Aqui no DF tem um coletivo muito massa. Não é um coletivo, é uma iniciativa de uma mana preta, a Rafaela. Ela é consultora de carreiras negras, ela é sensacional. E ela faz um encontro Negra Nós. E é um encontro para a gente celebrar nossa vivência, porque a gente também fala de muitas dores, mas a gente também tem que falar das nossas realizações. E aí, já pegando um pouco desse gancho dela, o que é que você celebra hoje, a sua história, a sua vivência? Eu celebro todas as coisas que eu fiz do dia 12 de outubro de 2019 para cá. 12 de outubro de 2019 foi o dia que eu fiz o corte de cabelo definitivo para tirar o alisamento. E porque todas as coisas foram feitas com muita luta e foram feitas com um sabor de vitória muito particular. Porque é um sabor de vitória que vem junto com toda a ancestralidade, vem junto com tudo que aconteceu antes. E eu celebro as coisas que eu escrevo, eu celebro as pessoas que, por exemplo, eu já recebi mensagem de pessoas que me leram, porque, sei lá, foram pela capa, porque a capa era bonita. E eu celebro as coisas que vêm acontecendo, tanto na minha vida de escritora quanto de ativista, só que eu acho que principalmente eu celebro a mim. E vai ser um pouco egóico, mas vai ser um egóico que vai fazer sentido. Porque eu acho que quando você é criança, uma criança negra que nasce em um contexto completamente racista, você é levada a crer que você não vai ser, ou não vai ser ninguém, ou que você vai ser uma pessoa dentro de uma caixinha. Então, por exemplo, você pode ir até esse ponto, porque se você for mais do que esse ponto, já não é pra você, já não é um lugar pra você. E hoje eu vejo que eu já fiz muito mais do que o ponto que me era concedido pelas pessoas na infância. Então, eu celebro muito isso, assim, a inquietação, que eu falo que eu sou escritora por amor e ativista por raiva. A inquietação de não ter simplesmente acatado. De ter falado, não, eu vou passar essa barreira. Cara, sensacional. E você teve um lançamento, agora a gente vai falar aqui um pouco do livro, né? Todas as coisas que cansei de explicar, Manual Antirracista. E você teve um lançamento em Lisboa, né? E aí vai ter um lançamento aqui também em Brasília, já faz um convite pra galera. E conta também como é que foi um pouquinho desse lançamento lá, como é que foi assim, a galera ver o seu livro e sentir aquela picadinha de incômodo. O meu lançamento em Lisboa, eu acho que foi dos 3 lançamentos que eu tive o mais cheio. Tanto que eu fiquei muito emocionada, assim, porque tinha realmente muitas pessoas. E
E foi muito especial e tem sido muito especial receber o retorno das pessoas, porque é aquela coisa de pessoas que nunca precisaram pensar em racialidade estudando, e ser a porta-voz disso, ao mesmo tempo que é muita responsabilidade, é um momento de muita felicidade, é um momento que você olha e fala, cara, que legal, tem um espaço para as pessoas se educarem, para as pessoas entenderem. Em Portugal eu tenho muito mais amigos fora da minha bolha, digamos assim, do que na minha bolha, do que eu tinha no Brasil. Só que eu costumo falar que racismo é problema de branco. Então, se tem uma pessoa que precisa ler esse livro, não só esse, mas o livro de todas as outras pessoas que a gente já falou aqui, são essas pessoas, são as pessoas que causaram essa distorção social que a gente vive. Então, foi realmente um momento muito especial e tem sido muito especial participar, enfim, de eventos lá, porque eu sempre penso, eu falo, caraca, olha o país que eu tô, olha o que eu tô fazendo, olha do que eu tô falando. E aqui vai ser mais especial ainda porque é a minha casa, porque é onde tudo começou. Esse livro, ele tem a perspectiva, tem episódios que eu vivi no Brasil e em Portugal, enquanto eu explico termos. Então, tem, por exemplo, ações afirmativas, cotas raciais, que são explicados enquanto eu vou dando os exemplos pessoais, que eu acho que é a melhor forma de explicar. Muitos desses termos são explicados da perspectiva brasileira, porque o Brasil é muito evoluído em material antirracista. Por exemplo, cotas raciais não tem como explicar da perspectiva portuguesa, lá não existe cotas raciais. Então é explicado de acordo com a lei brasileira. Foram muitos meses de estudo, então eu realmente fico muito orgulhosa quando eu vejo que saiu. E ele nasceu realmente do cansaço, do incômodo, de precisar explicar, de precisar dar essa aula de letramento a quem conseguiria pesquisar por 2 minutos no Google. Só que bom que saiu. Talvez não sairia se eu não tivesse mudado de país, mas que bom que saiu, que eu fico realmente muito feliz. E aqui em Brasília lança dia 3 de julho, e a partir de então vai estar sendo vendido online também. E você vê o seu livro sendo utilizado, você falou, né? Tanto para as pessoas se conscientizarem, né? E deixar de ser preguiçosa. Também eu sou usada, a gente, a pessoa negra é usada como o Google humano das pessoas, e as pessoas aprenderem a ler e desconstruir os seus preconceitos e privilégios. E você vê também universidade, as pessoas usando como campo de pesquisa. Esses dias, uma mãe de uma amiga que estava lendo, ela falou, cara, o seu livro devia ir para... esqueci o termo agora, mas é para aquela lista de livros obrigatórios nas escolas. E eu fiquei tipo, o meu? Porque aí dá aquela coisa. Mas olhando pro contexto, eu acredito que sim. Eu acho que... E é aquela coisa, né? Não precisa ser o meu, pode ser o de outra pessoa. O que eu gosto muito da ideia é que eu penso... Como ele surgiu em um contexto de ter que dar aula social, né? Não aula na prática. Eu criei um alfabeto, se você olhar o índice, ele é feito por ordem alfabética dos termos, e aí existe, sei lá, os termos são explicados. Uma pessoa não precisa ler o livro todo para entender uma coisa ou entender outra, tanto que em alguns pontos é até meio repetitivo, porque eu vou explicar alguma coisa e eu preciso repetir algo para dar o contexto, porque a ideia mesmo era tornar tudo muito mais fácil e fazer com que as pessoas lessem. Então eu escolhi os termos que eu achei mais importantes e coloquei como se fosse um dicionário mesmo. Mas é uma coisa que eu gostaria muito. Por exemplo, em Portugal, recentemente, teve um curso de pós-graduação em racismo e xenofobia que foi cancelado por só ter professores brancos. E aí foi aquela coisa que eu falei, né? Do incômodo, que foi um suspiro de falar, meu Deus, as pessoas estão se incomodando finalmente. Não sou só eu que estou aqui enxergando tudo errado. E eu queria muito que fosse uma coisa... que fosse lido por mais pessoas e que fosse debatido por mais pessoas, ainda que seja para uma pessoa virar para mim e falar, então, isso aqui eu acho que podia ter sido abordado de outra forma, mas eu gostaria mesmo que fosse, porque eu acho que é uma educação extremamente importante, é uma educação que vai além da educação que a gente recebe de português, matemática, é uma educação social. E para as pessoas... Uma educação para a vida, né? E embora eu fale que essa coisa de as pessoas brancas precisam se letrar, as pessoas negras também, eu também precisei. Sim. O que eu sei hoje eu não sabia quando eu descobri que eu era uma pessoa negra. O que eu sei hoje eu não sabia quando eu nasci. E eu preciso estudar todos os dias, tanto que eu estudei para escrever ele. Então eu acho que letramento nunca é demais. E eu gostaria muito de ver isso. Tanto que tem termos aqui, é muito legal a gente se atualizar. Eu fiz pós na UNB, mas há muitos anos, em gestão de políticas públicas. E eu falei, gente, esse termo que ela utilizou aqui, tokenismo?
O que é tokenismo? Agora fiquei curiosa. Pode ler pra descobrir. Pode ler, mas agora eu vou ter que ler o capítulo. Esse aqui, gente do céu, vários termos. Isso é muito bacana. Aqui no Distrito Federal tem uma iniciativa muito bacana da Secretaria de Educação e alguns autores aqui do DF estão incorporados no calendário escolar, inclusive a Cristiane Sobral, entre outros autores estão presentes, né? E é uma forma de fazer ler, né, esses personagens que fazem parte. E aí eu queria que você deixasse a sua mensagem final mesmo para os ouvintes e que vão ver a gente, né? Eu já tô achando aqui que eu tô na rádio. Os ouvintes, enfim. E dá os seus recadinhos aí pra galera. Recadinhos, comprem o meu livro, leiam, me mandem nas redes sociais o que acharam, porque eu amo saber depois. Porque o euro tá caro, compra o livro. O euro tá caro, não é fácil, então comprem, por favor. Mas se permitam estudar sempre. E eu acho que é uma coisa, por exemplo, eu não conheço todas as lutas sociais que existem. E eu procuro fazer isso sempre, porque eu acho que o que eu não quero que façam comigo e com a minha luta, o que é importante pra mim, eu não quero fazer com de outras pessoas. Então seria isso, se permitam conhecer pessoas novas, conhecer autores novos, conhecer livros novos e conhecer lutas novas também. Imagino que quem esteja aqui esteja já uma pessoa um passo à frente do que quem vai sair de zero nessa largada, mas seria isso, permitam conhecer. E vão no dia 3 de julho, reforça o endereço novamente para o pessoal? É na Associação Nacional de Escritores, colocando no Google Maps já aparece certinho, na Asa Sul, às 7. Eu queria muito ir. Tem que ter uma outra data, gente. O único dia que eu não vou estar aqui em Brasília, na semana que vem. Gente, aproveitar e dar uns recadinhos aqui para vocês. Nós estreamos o programa ali, né, do José Henrique na plataforma Mixcloud. Programa no ar, apresentado pelo José Henrique. E assim, tá um programa massa, a gente estreou semana passada, receberam vários directs, a galera gostando, ele até fez uma enquete para ver qual que seria o tema dessa semana. Então, todo domingo, 8 horas, produção? 8 horas, vocês acompanham, a gente vai colocar o link na bio do Véi Brasília. A gente mudou de nome, né? Tem que mudar no YouTube também, para justamente não limitar ser essa hub cultural. Acompanhe também no Instagram, Stainá, lá eu posto a agenda cultural, inclusive sai uma agenda incrível para vocês curtirem. Na verdade, eles vão ver isso depois. Vai sair, sempre vai sair a agenda, né? Sai agendas culturais aí imperdíveis para vocês acompanharem. E deixa suas redes sociais, onde a gente se encontra. Minhas redes sociais são Carol com K, F Marques, em todas as redes. Carol com K, mas não é Carol com K. E eu me segurei muito pra não falar Carol com capa, porque eu tô infectada pelo português de Portugal, mas deu tudo certo. Então, muito obrigada por você estar aqui mais uma vez. Toda vez que você estiver no Brasil, passa aqui no Véi. E sucesso com a estreia aqui, né, aqui no DF, no nosso quadradinho. Feliz que você trouxe pra cá, não esqueceu da gente, né? E eu tinha falado isso, não vai lá pra fora, não esquece da gente não. Ela voltou. A única que voltou, né? Aqui com legado e com compromisso. E só sucesso aí na sua carreira. Muito obrigada. Pra você também. Valeu, gente!